Então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de banco de dados, de administração de banco de dados, a gente vai continuar dando uma analisada em modelos de bancos de dados. Então, na aula passada que foi inserida para vocês no Google Sala de Aula, a gente pode observar a parte introdutiva com relação a banco de dados, como o banco de dados se comporta e, principalmente, saber que nós já utilizamos banco de dados há muito tempo. Só que o nosso objetivo agora é conhecer, planejar, implementar, né? e ter noção de conhecimentos de linguagem de programação para programar na linguagem SQL, ok? Então, dando continuidade à nossa disciplina, nós temos aqui esse material que vai ser passado para vocês para concluir a noção de modelagem de dados, onde a gente vai ver alguns modelos de dados mais antigos e o que nós iremos trabalhar dentro da nossa disciplina, né? Qual vai ser o objetivo dessa aula? O objetivo vai ser fazer com que o aluno ele compreenda que não é necessário apenas a inicialização, a programação, sem ter o levantamento das informações e os organogramas necessários para poder implementar esse banco de dados. Então, deve inicialmente existir um planejamento, um organograma, um diagrama, para conhecer as entidades, né, e os atributos que vão ser inseridos a essas entidades. Ok? Então, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Logo de cara, nós temos aqui os modelos hierárquicos, né, que são inseridos na nossa aula. Então, logo de cara, nós vemos alguns modelos que são mais antigos, né? E o que seria, na verdade, esse modelo hierárquico? Vai funcionar como se fosse uma espécie de árvore, esse modelo inicial hierárquico, como era comum encontrar antes dos bancos de dados, da introdução da informática em negócios que envolvesse armazenamento de dados. Por exemplo, nós tínhamos na época uma biblioteca. Para que um livro fosse encontrado, ele era encontrado por uma letra em uma ficha, onde nessa ficha teriam as informações sobre aquele livro, como por exemplo, o corredor que ele se encontra, o número da prateleira e o tema que é abordado com relação àquele livro, apenas com essa ficha, né? Com a evolução da tecnologia e da informática e a chegada dos bancos de dados, a gente informatizou tudo isso, então ficou bem mais simples de encontrar, né? Então nós temos aqui um modelo hierárquico, onde diz mais ou menos o seguinte: nesse modelo os dados são organizados de forma hierárquica, com conjuntos de tipos de registro interconectados por meio de ligações, né? Abaixo nós temos uma ligação representa uma ligação entre dois tipos de registro, ou seja, o registro pai e o registro filho. Para que você possa chegar aos outros registros, você tem que seguir o caminho hierárquico, como se fosse uma espécie de árvore genealógica, né? Um diagrama hierárquico é um diagrama de estrutura em árvore, né? O acesso aos dados é sempre unidirecional a partir do pai ao filho, ou seja, só existe uma metodologia para chegar até o destino, até a informação desejada pelo modelo hierárquico. Então, esse diagrama aqui ele vai exemplificar bem. Então, por exemplo, para que eu possa chegar na usuária Paula, por exemplo, eu tenho que vir pelo departamento, no setor do RH, para poder chegar até a usuária Paula. O mesmo caminho vai ser feito para chegar até Fábio em engenharia, por exemplo. Então eu tenho que percorrer esse caminho, a grade hierárquica, para poder ter acesso a essa informação. Ok? O segundo modelo que nós temos, né, o segundo modelo de dados que nós temos é justamente o modelo em rede, onde necessariamente a gente não precisa seguir uma hierarquia, apenas uma informação específica que se encontra dentro da base de dados vai ser necessário para que exista uma ligação entre um e outro. Então, logo de cara aqui nós temos, no modelo de rede, os dados são organizados em tipos e ligações
entre dois registros. No diagrama que nós vamos ver posteriormente, vocês vão ver que verdadeiramente existe essa ligação. Não necessariamente um tem que ser ligado ao outro. Então aqui não há restrições hierárquicas, então não é necessário você percorrer um caminho específico para chegar até uma informação. E abaixo nós temos tanto o esquema quanto as ocorrências de dados são visualizadas em um gráfico direcional. Então, de acordo com o diagrama, nós temos essa visualização aí desse diagrama em rede. Então, pelo que a gente pode analisar, o professor ele tem acesso ao departamento, o professor ele vai ter acesso ao curso, o departamento tem acesso ao curso e o estudante até então ele está direcionado apenas com o curso e o professor, ele não vai ter acesso direto ao departamento. Né? Então vai funcionar mais ou menos dessa forma. Esse modelo é um modelo também que está em desuso, é um conceito um pouco antigo. Né? Vindo para o próximo modelo, que é o modelo que nós iremos trabalhar, principalmente quando a gente for trabalhar com desenvolvimento de tabelas, que são os atributos e são as entidades que nós vamos conhecer, e justamente trabalhar isso dentro da linguagem SQL, utilizando os SGBDs, né, que nós podemos utilizar, como por exemplo, a gente pode utilizar o Access para essa finalidade, a gente pode utilizar o MySQL, nós podemos utilizar o SQL Server para essa finalidade. Então nós vamos analisar ferramenta por ferramenta quando a gente tiver a introdução à linguagem SQL. Então, nós temos aqui mais ou menos o seguinte. Nesse modelo, os dados são separados em entidades, conforme cada assunto. O que seria mais ou menos uma entidade? Bom, eu sou o professor. Se eu sou o professor, eu dentro da estrutura de banco de dados, eu seria uma entidade dentro do organograma. Né? E quais seriam os meus atributos? Os meus atributos seriam as minhas informações. Então, por exemplo, a minha formação curricular, a minha idade, minha documentação pessoal, CPF, tempo de experiência, número de telefone. Então, todas essas informações seriam os meus atributos. Da mesma forma que eu teria uma ligação com um aluno, e esse aluno teria também número de telefone, número de matrícula, só que dentro dos meus atributos, eu sendo a entidade, o que é que poderia ocorrer? Eu teria uma informação, ou seja, eu teria um atributo que poderia fazer ligação com o meu aluno. Um exemplo são as disciplinas que o professor ensina, então ele poderia ter uma ligação direta apenas através de um atributo. Então, mais na frente, a gente vai ter um entendimento no desenvolvimento desse modelo relacional com relação a, por exemplo, chaves primárias, chaves secundárias. Então, a gente vai ter um conceito de uma forma básica para que a gente possa desenvolver a ideia de banco de dados. Abaixo nós temos as entidades se relacionam entre si e permitem que os dados sejam armazenados e recuperados de forma rápida e segura. Então aqui nós temos um exemplo do que seria a parte da modelagem relacional. Né? Então nós temos aqui, pelo que a gente pode observar, entidades. Então nós temos aqui a entidade aluno, a entidade professor e a entidade aluno. Vocês podem verificar no material. Onde dentro dessas entidades nós podemos ter algum atributo. Então dentro desses atributos eu posso fazer uma ligação, posso fazer um link com outras entidades, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula básica de hoje. A gente vai continuar dando prosseguimento nas próximas semanas com relação ao banco de dados. Assistam a aula e respondam os exercícios para que a gente possa ter um feedback melhor, ok?